Sabe aquela dúvida que às vezes bate sobre o que acontece com os nossos laços familiares depois que a gente se vai? A ideia de reencarnar, nossa, parece que ela pode colocar em risco essas conexões que são tão importantes pra gente, né? Mas e se a história for outra? E se, na verdade, for justamente o contrário? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar numa perspectiva que defende exatamente isso, que a reencarnação, na verdade, deixa esses laços ainda mais fortes. Então, a grande questão fica no ar, né? Se a gente volta em outras vidas, em outras famílias, talvez em outras épocas, o que acontece com os laços que a gente construiu aqui e agora? Será que eles simplesmente desaparecem? É uma dúvida que, olha, mexe com o coração de muita gente, e com toda razão. Pois bem, a resposta que a nossa fonte de hoje traz é surpreendente. Longe de destruir, a reencarnação fortalece, aperta ainda mais esses laços. É uma afirmação bem forte, né? E agora a gente vai entender o porquê disso. Olha, o primeiro passo para a gente entender isso é mudar um pouco o nosso ponto de vista. A ideia central aqui é que as nossas conexões mais verdadeiras, mais profundas, não são necessariamente as de sangue, são as de espírito. E elas nascem, se fortalecem em um plano que vai muito além da nossa vida aqui na Terra. Então, o que seriam essas famílias espirituais? Bem, são basicamente grupos de espíritos que se juntam, sabe? Mas não por laços de sangue, e sim por afinidade. A conexão ali é baseada em afeto de verdade, em uma sintonia de ideias, de sentimentos. É uma coisa muito mais profunda. E o que une essas famílias espirituais é bem interessante. Não tem nada a ver com obrigação, sabe? É uma atração natural. É a alegria de estar junto, é um buscar o outro, uma sintonia que vem lá da essência de cada um. Não tem a ver com aquele papel temporário de pai, mãe ou filho que a gente assume aqui. E quando a gente entende essa ideia de famílias espirituais, nossa, a vida aqui na Terra ganha uma outra cara. Ela deixa de ser o começo ou o fim de tudo e passa a ser vista como um capítulo. Um capítulo importante de uma jornada muito, mas muito mais longa e compartilhada. A nossa fonte traz uma metáfora muito boa para isso. Pensa assim, a encarnação é só uma separação, momentânea. É como se amigos fossem fazer uma viagem e depois voltassem. Os membros dessa grande família espiritual se separam por um tempo, mas com aquela certeza do reencontro. A separação é só uma fase, entende? Não é o fim da linha. E esse ciclo todo tem um propósito, não é à toa. Esses reencontros aqui na Terra não são por acaso. Muitas vezes, membros da mesma família espiritual escolhem nascer perto uns dos outros, sabe? Seja como parente, como amigo. O objetivo é se ajudar, é trabalhar pelo adiantamento de todo mundo. É um progresso mútuo. E o mais legal é que a conexão continua, mesmo com essa separação física. Aqueles que estão no plano espiritual continuam ligados, cuidando e ajudando quem está aqui na Terra. Essa união pelo pensamento é tão forte que ela ultrapassa qualquer barreira física. O laço está sempre ali, vivo, ativo. Bom, e tudo isso leva a gente para um ponto que é, assim, crucial em toda essa análise. É o seguinte: nem todos os laços são criados da mesma forma. A durabilidade de uma conexão vai depender da natureza dela. Vamos ver como isso funciona na prática. Esse ponto é fundamental para entender tudo. A gente tem, de um lado, a afeição espiritual. É aquela ligação de alma para alma, sabe? Que sobrevive a tudo. E do outro lado, tem a afeição carnal. Essa é baseada nos sentidos ou em algum interesse. E por isso ela é passageira. Quando a causa dela acaba, ela acaba junto. E a fonte que a gente está analisando é bem direta quanto a isso, não deixa margem para dúvida. Apenas as afeições espirituais é que são duráveis. Ou seja, só os laços construídos nessa base de afeto real, de alma para alma, é que conseguem resistir ao tempo e, claro, à morte do corpo. Ok, então a gente entendeu que esses laços espirituais duram. Mas e aí? O que acontece com eles ao longo de várias vidas? Eles ficam sempre iguais? A resposta é não. Eles não só duram, como eles evoluem, se tornam mais fortes. Vamos ver como isso acontece. É um verdadeiro processo de purificação. Pensa que a cada nova existência, enfrentando os desafios da vida lado a lado, aquele amor vai se limpando, vai se tornando menos egoísta, as paixões que vêm e vão, o orgulho, tudo isso vai dando lugar a um sentimento muito mais profundo, muito mais verdadeiro. E a conclusão disso tudo é que esses laços são incrivelmente resistentes.
Essa jornada toda através de um número que pode ser ilimitado de existências físicas não causa nenhum dano. Pelo contrário, longe de desgastar, ela na verdade solidifica essa união. Torna o respeito mútuo cada vez mais inabalável. No fim das contas, a reencarnação vira o campo de provas que vai aperfeiçoando o amor. E olha, essa perspectiva muda tudo, não é mesmo? É um convite para a gente enxergar os nossos relacionamentos de um jeito diferente. Não como uma coisa que acaba, que tem um fim, mas sob a luz imensa da eternidade. E tudo isso nos traz para uma reflexão final, para a gente levar para a vida. Se os laços de verdade são eternos e ficam mais fortes com o tempo, como as nossas relações poderiam mudar se a gente olhasse para elas não como algo temporário, mas como algo eterno? O que mudaria na forma como a gente lida com as pessoas que amamos hoje, aqui e agora? Fica aí a pergunta para a gente pensar.